Boa noite, pessoal. Bom a gente estar de volta aqui. Eu espero que a sua semana esteja indo bem. É muito bom quando a gente pode parar a correria da semana e poder a gente se encontrar e poder falar um pouquinho de coisas que realmente fazem diferença, que vão além de simplesmente corrermos atrás dos nossos dia a dia, mas que vão fazer diferença não somente para essa vida, mas para a vida eterna. Eu queria começar hoje à noite com uma oração. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque a gente pode estar juntos aqui, porque Tu és um Deus paciente, amoroso e que não nos trata de acordo com o que merecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos dá tanta direção. Muito obrigado, Senhor, pela criação ao nosso redor, que nos dá tanta certeza de que algo muito grande está por trás de tudo isso. Muito obrigado, Senhor, por ter nos dado inteligência para que possamos entender, compreender a verdade que existe em um Criador como Tu és, Senhor. Nós Te agradecemos, pedimos pela Tua orientação, pedimos pela direção do Teu Espírito, pedimos por entendimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom a gente estar aqui novamente. E a gente começou a semana passada essa série chamada Verdades Inconvenientes. E o nome vem do fato de que algumas verdades é melhor talvez a gente negá-las do que a gente realmente admiti-las. Porque quando a gente admite essas verdades, as consequências disso é que muitas vezes nós temos que mudar nossas vidas, temos que olhar as coisas de uma forma diferente, temos que fazer as coisas de uma forma diferente. A aula 2 é Existe Verdade. E eu queria começar, na verdade, antes de ter aula, gostaria de começar passando 2 livros. Uma das coisas que foram pedidas na semana passada, quando a gente teve aquela parte de perguntas, foi da gente, se tinha alguns livros que eu recomendava. Bom, tem 2 livros aqui que são ótimos livros e que eles estão em português. Então, se você tem interesse em se aprofundar um pouquinho mais em algumas coisas que podem te dar um embasamento forte, em talvez poder não somente entender, mas talvez influenciar pessoas, existem 2 livros que eu recomendaria para você. O primeiro deles se chama A Caixa Preta de Darwin. A Caixa Preta de Darwin. E o autor é Michael J. Behe. E depois a gente vai passar esse nome aí lá no Facebook, né? Mas A Caixa Preta de Darwin, Michael J. Behe. E o segundo livro é um livro também extremamente interessante. Foi escrito por um geneticista que foi diretor do projeto Genoma, que conseguiu trabalhar no genoma humano, né? E o nome do livro que ele escreveu é A Linguagem de Deus. A Linguagem de Deus é o nome do livro e o autor é Francis S. Collins. E a gente também vai deixar isso aí disponível lá para você. Semana passada a gente falou sobre o fato de que quando nós simplesmente colocamos a evolução como a coisa que completamente mostra por que nós estamos aqui, como nós estamos aqui, nós temos sobre nós a responsabilidade de ter que provar isso. E o que a gente tentou fazer foi mostrar que, na verdade, existem muitos problemas com a coisa como um todo. Para que você tenha evolução, você tem que ter aquele órgão inicial, aquela bactéria original. E nós vimos que a probabilidade dessa bactéria sequer se formar é praticamente inexistente. O que coloca um grande furo em toda a ideia ligada a isso ter começado e a partir daí ter evoluído. Agora, pode a evolução acontecer? É claro. Só que mesmo que a evolução tenha acontecido, nós temos que ter tido alguém que colocou aquela bactéria inicial para daí ela começar a se evoluir. E sem ter alguém que colocou aquela bactéria inicial, que deu aquele formato, que fez aqueles aminoácidos formarem aquela proteína, seria praticamente impossível disso tudo se acontecer. Então hoje nós não vamos falar dessa parte, nós vamos estar falando sobre o fato de que você poderia, ou alguém poderia simplesmente dizer, mas isso não prova Deus, Alcides. Num sentido, não é uma prova evidente de Deus. Mostra
que é muito difícil a coisa ter acontecido por acaso, praticamente impossível de ter acontecido por acaso. E aí nós temos o fardo de ter que provar como é que isso aconteceu, se por acaso não é uma boa explicação. Agora, uma coisa que na verdade pessoas muitas vezes falam, e a gente vai entrar aqui nessa questão hoje, pessoas colocam que uma prova de que Deus não existe é o mal ao nosso redor. O mal que nos cerca, a quantidade de coisas ruins que acontecem nesse mundo é uma prova de que Deus não existe. Ou se Deus existe, ele não é um Deus bom. E o primeiro ponto sobre o qual eu quero falar hoje é: o mal prova que Deus existe. Opa! Como é que é isso? O mal prova que Deus existe? Então, olhem todo o mal que está na vida, as pessoas dizem. Isso mostra que Deus não existe. Então a ideia que as pessoas querem passar é que se Deus existe e ele é bom, então mal não existiria. Quando alguém falar isso para você, ou quando alguém colocar isso para você, nós na verdade temos a grande oportunidade de, usando esse argumento da pessoa, poder mostrar na verdade para ela que se o mal existe, isso é prova de Deus, que existe alguém por trás de tudo que a gente consegue ver, não por trás necessariamente do que é mal. Por que isso? Porque se o mal existe, e você pode perguntar isso para a pessoa, essa pessoa então vai ter que admitir que o bem também existe. Por quê? Porque eu só sei o que é mal se eu comparar com algo que é bom. Se eu não tiver como comparar algo que é bom, se ele se encaixa naquilo que nós conhecemos como bom, eu não tenho como saber se algo é bom ou mal. Então, se a pessoa entende que existe mal, ela também está assumindo que existe bem. Agora, afinal de contas, como é que nós poderíamos diferenciar bem do mal se não existisse um padrão moral? E é aí onde entra o grande problema, padrão moral. De onde vem esse padrão moral? Porque só podemos dizer que algo é bom ou que algo é mal se existe um padrão no qual nós podemos nos basear. E aí é onde vem a grande questão, de onde veio esse padrão moral? Eu vou te dar um exemplo aqui. Como é que você diferencia vermelho de verde? Pensa um pouquinho. Provavelmente você está me dizendo, bom, se alguém não é daltônico, né, ela provavelmente vai conseguir diferenciar o vermelho do verde pela visão dela. Ok? E aí a pergunta que eu tenho para você é, como é que você pode diferenciar o bem do mal? O que você vai usar para diferenciar bem do mal? E alguns vão colocar, não, isso aí é um sentimento. Um sentimento. Então quer dizer que um sentimento de talvez prazer, eu sinto prazer, então é bom. Se eu não sinto prazer naquilo, então é mal. Alguém poderia colocar dessa forma. Alguém poderia colocar que o simples fato de eu me sentir bem com algo faz daquilo bom. Se eu me sentir mal com algo, aquilo é mal. Porém, se nós começarmos a pensar dessa forma, eu perguntaria para você o seguinte: imaginemos que uma pessoa que tem muito o desejo de ter sexo, e essa ação de ter sexo vai fazer a pessoa se sentir muito bem. E porque ela tem esse desejo, e ela, por esse desejo sendo satisfeito, vai fazer ela se sentir bem, ela vai e ela violenta sexualmente uma mulher. E aí você vai falar, não, isso obviamente está errado. Bom, essa é a questão.
Como é que você pode então dizer que está errado ou está certo em função de sentir bem? Porque para essa pessoa que se sentiu bem tendo sexo com ela, aquilo foi algo bom. Então você não pode usar o simplesmente se sentir bem com algo como sendo uma justificativa para aquilo ser bom. Como também você não pode usar a justificativa de eu não me sinto bem com isso, então é algo mal. Com certeza é algo muito além do meu sentimento de ser algo bom ou de ser algo mal. Não dá para justificarmos certo e errado, bom ou mal, através dos sentimentos de alguém. Uma pessoa poderia dizer, ah não, Alcides, mas é algo que a maioria chega à conclusão de que aquilo é bom. Também perigoso. E não é uma justificativa isso. E eu vou te dar um exemplo. Hitler e toda a Alemanha, a grande maioria daquela população, na década de 30, metade da década de 30 até metade da década de 40, basicamente aí uns 10 anos, eles acreditaram em alguma coisa, e era a maioria. E naquela nação, a grande maioria tinha estabelecido que o certo seria você lutar por uma raça ariana. Para eles aquilo era o certo. Mas você pode estar falando, não, mas isso é óbvio que está errado. Aí é que está o problema. Está errado baseado no quê? No seu sentimento? Os sentimentos deles era que aquilo era certo. Os sentimentos de Hitler, os sentimentos daquela nação, naquele determinado momento, era que aquilo era correto. Porém, o que determina, então, o que é bom, o que é mal, o que é certo e o que é errado? E a verdade é que nós vemos esse tipo de coisa acontecendo hoje. Povos que simplesmente decidem que eles devem tratar de uma certa forma um outro povo, porque aquilo na mente deles é o acertado. Podemos usar o exemplo, por exemplo, de terroristas. Algumas nações com alguns tipos de crenças, onde eles vão e falam, aquele que não acreditar e não for da mesma crença que eu sou, eu vou matar. E aí? Tem uma grande quantidade de pessoas acreditando naquilo. Só porque a maioria decidiu aquilo, não faz daquilo certo. Ou seja, está acima disso. Está acima de nossos sentimentos? Está acima do que a maioria pensa. Alguém poderia dizer, não, mas à medida em que o homem evolui, vemos que algumas coisas, algumas pessoas estão melhorando, as pessoas estão melhorando. O problema é que nós temos esses padrões morais há milhares de anos. E ainda hoje nós temos pessoas que não praticam esses padrões morais. Ou seja, a evolução não está ajudando. Não é algo que está resolvendo o problema. Na verdade, muitas vezes estamos indo ao contrário. Alguns padrões foram bem estabelecidos, como por exemplo, alguns padrões morais que nós vemos no Velho Testamento, escritos há 3.500 anos atrás, 3.000 anos atrás. E hoje pessoas estão fazendo coisas diferentes. Absurdas, muitas delas. E de onde é que vem esse padrão moral? Então, a evolução não justifica isso. Na verdade, padrões morais existem e nós temos que explicar por que é que esses padrões morais existem. Não existe, o mal existe e nós sabemos o que é mal. Isso é um fato. Eu e você sabemos que o mal existe. Quando você vê um homem que vai e violenta uma criança de 4, 5, 6 anos de idade, que não pensa em mais nada senão os próprios desejos dele, você sabe que o mal está ali. Você sabe que existe o mal. A questão é, esse mal foi determinado por quê? Porque eu sou tão justo? Porque você é tão justo? Não. Não, se a gente tiver um juiz, e o juiz pode determinar se algo é bom ou mal, ok? Caímos na mesma pergunta. Esse juiz vai usar qual padrão para julgar o que é bom ou o que é mal?
O fato é que existe um padrão moral. E que esse padrão moral está acima de mim e está acima de você. E a grande questão para a gente é como é que então eu vou explicar esse padrão moral? Se existe uma lei moral, tem que haver alguém que proveu essa lei moral. Porque leis morais não acontecem por acaso. Na verdade, se eu for deixar a minha natureza, eu vou fazer o que os meus instintos querem fazer. Se for deixar a sua natureza, se nós simplesmente somos uma evolução do macaco, ou de um outro animal, ou de uma bactéria, então se vamos simplesmente fazer o que os nossos instintos querem, meu desejo muitas vezes é completamente contrário de padrões morais. E é por aí que nós sabemos que esses padrões morais não vêm de mim e de você. São padrões morais estabelecidos por alguém que, na verdade, tem condição de estabelecer um padrão moral. Se não existe alguém que proveu a lei moral, então não existe lei moral. Se não existe lei moral, não há bem ou mal, nem certo ou errado. Cada um faz o que quer. Na verdade, essas questões não são questões novas. Paulo, na verdade, teve que lidar com essas questões. Provavelmente, nas viagens missionárias dele, ele teve que lidar com isso, talvez na Grécia, quando estava lá pregando em Atenas. Por que eu sei disso? Porque em Romanos capítulo 2, e talvez você queira abrir sua Bíblia lá, nós podemos checar o que ele fala no versículo 12. Romanos 2, versículo 12. Ele diz assim: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Versículo 14. De fato, quando os gentios somos eu e você, que não somos lá do povo judeu, que não tem a lei, ou seja, que não tinha algo escrito, praticam naturalmente. De onde vem esse naturalmente? O que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, ou seja, não possuam algo escrito, ou seja, essa lei é acima de algo escrito que alguns homens decidiram colocar. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência. Então existe algo que está na nossa consciência, que está no nosso coração, que nos faz saber muito bem o que é certo e o que é errado. Nós podemos ir contra a nossa consciência, nós podemos ir contra o nosso coração, mas nós sabemos que aquilo é certo e errado. Ele diz: disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é: olha, a nossa consciência nos acusa. Nós sabemos o que é certo e errado. Por quê? Porque existe um padrão moral que é acima de qualquer lei que o homem escreveu. Algo que foi estabelecido por alguém acima de nós, com padrões bem claros. Na verdade, se os padrões não fossem bem claros, qualquer coisa valeria. Não existiria nada errado. Não existiria nada que não pudesse ser feito. Mas é por causa dessa consciência que Deus colocou, ou que o Criador colocou em você e em mim, é que nós chegamos à conclusão: existe o bem e existe o mal. Então, na verdade, quando alguém chega e fala o mal que acontece no mundo é uma prova que Deus não existe, na verdade é o contrário.
O mal que existe no mundo mostra que eu e você sabemos que existe o bem, que existe algo que pode ser definido como certo, algo que pode ser definido como bem. Por quê? Porque Deus estabeleceu isso. Agora, alguém pode dizer, bom, Alcides, o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Esse é o ponto 2 sobre o qual eu quero falar hoje à noite. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. A gente ouve muito isso também. O relativismo, a relativização da verdade. Verdade, Alcides, é algo pessoal. Eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. Bom, na verdade, quando alguém perguntar isso para você ou colocar isso para você, não, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Verdade é algo pessoal. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Aí a pergunta óbvia que você deve fazer para essa pessoa é: o que você acabou de me dizer, fulano, é verdade? Porque se não existe verdade, o que você acabou de me dizer também não é verdade. Se não existe verdade absoluta. O que acabamos de falar, ou o que estamos falando aqui agora, é algo pessoal? E nós voltamos à mesma pergunta. Você está baseando esse algo pessoal no que você sente ou num fato? E essa é a grande pergunta que nós temos que nos fazer. As coisas que eu falo, as coisas que eu... É algo que eu quero que seja assim ou é algo que é um fato? E fatos são fatos. Algo que eu quero que seja não é um fato. Eu vou te dar um exemplo, ok? Eu chego e vou para o banco. Chego lá na moça, lá no caixa. Eu chego lá no caixa e eu falo: oi, bom dia. Você poderia, por favor, me dar 100 mil reais da minha conta? Eu gostaria de tirar 100 mil reais da minha conta. A moça do caixa olha para mim e fala: sim, senhor. Qual é o número da sua conta? Eu passo o número para ela. Ela vai lá, consulta e fala: senhor, o senhor só tem 47 reais na sua conta. E eu chego para ela e falo: não, minha filha. O que é verdade para você não é verdade para mim. O que é verdade para mim não é verdade para... Vai convencer essa pessoa de que aquilo não é verdade. Só porque eu estou dizendo que algo não é verdade, ou estou dizendo que algo é verdade, isso não é prova de nada. Agora, você está olhando essa coisa aí e falando: ah, Cid, isso aí é um exemplo absurdo. Mas essa é a maneira que muitas vezes nós queremos colocar esse tipo de coisa. Dizer que verdade é algo relativo. Todos nós achamos essa história ridícula, porque na verdade ela é. A grande questão é, hoje, eu estou atrás da verdade ou eu estou atrás de ser feliz? Porque se eu estou atrás de ser feliz, aí eu vou falar as coisas que me agradam e vou falar as coisas que vão de encontro ao que é confortável para eu acreditar. Agora, se eu estou atrás da verdade, eu tenho que ser um pouquinho mais profundo do que simplesmente colocar o que é verdade para você não é verdade para mim e vice-versa. Em João capítulo 18, nós vemos Jesus lidando com esse mesmo tipo de situação. Não é algo novo. Nós achamos que nós agora é que temos esses pensamentos profundos. Não, nós não temos nenhum pensamento profundo. Na verdade, Salomão, no Velho Testamento, fala: não há nada novo embaixo do sol. Não há. Os pensamentos são os mesmos. As divagações filosóficas são as mesmas. Em João capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 33. Nós temos uma passagem muito interessante. Jesus estava aqui, já tinha sido capturado, e ele estava aqui na frente de Pilatos. No versículo 33 está dizendo o seguinte: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? 34, perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito?
Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Versículo 36. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Ele está dizendo claramente aqui, existe uma verdade, e eu vim testemunhar a respeito dessa verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Ou seja, aqueles que estão buscando a verdade vão dar ouvido às coisas que fazem sentido, até mesmo intelectualmente. Quem está atrás de simplesmente se sentir bem, não vai querer ouvir a verdade, porque as verdades muitas vezes são inconvenientes. Às vezes eu não quero ouvir a verdade, porque não é conveniente eu ouvir a verdade. Eu quero fazer o que eu quero fazer, mas a verdade é diferente daquilo. Versículo 38. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Mesma pergunta que nós temos hoje. Relativizando as coisas. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: parece muito profundo, né? O que é a verdade? Parece de uma profundidade enorme. E disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Com todo aquele sarcasmo. Eles em resposta gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Agora, olha a que ponto o homem pode chegar. Ele prefere colocar à solta nas ruas um bandido, alguém que fez mal contra eles mesmos, do que dar ouvidos à verdade. E essa é a grande questão, na verdade, que nós temos que enfrentar. Muitas vezes, nós não queremos ouvir a verdade. Por isso é que a gente vem com algumas divagações filosóficas que nem são fortes, que nem fazem sentido. Mas nós queremos acreditar nessas nossas divagações filosóficas. Por quê? Porque nós estamos atrás do que nos vai fazer feliz, não da verdade. Meus amigos, verdade existe. O problema é que às vezes a verdade não é conveniente. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos hoje é: eu estou atrás da verdade ou estou atrás de ser feliz? E muitas vezes elas não combinam. Muitas vezes a verdade não vai combinar com a nossa visão de felicidade. Então, essas são algumas questões que nós quisemos trazer para você hoje, para que você possa se autoavaliar, mas que você possa também ter a confiança de não ser intimidado por algumas questões que parecem ter alguma profundidade, mas que no fundo, são muito rasas e mostram que as pessoas não levaram a sério quando elas deveriam ter levado a sério o questionar suas próprias ideias. Nós vamos encerrar por aqui agora. O nosso plano era ter uma aula um pouco mais curta, de meia hora mais ou menos, para que a gente pudesse ter a oportunidade de talvez responder algumas perguntas. Se você tem algumas perguntas, gostaria de colocar alguma coisa, fica à vontade, a gente tem a oportunidade de fazê-lo agora, tá? Então, se você tem alguma pergunta,
Sem perguntas? Puxa vida! De duas uma. Ou você realmente compreendeu tudo, ou não compreendeu nada e fala, não adianta nem fazer nenhuma pergunta, porque não vai fazer diferença nenhuma, eu estou tão fora disso aqui que... né? E aí eu peço desculpas, se esse é o caso, tá? Mas, o que nós, na verdade, queremos é que nós possamos ter um pouquinho mais de profundidade na maneira como nós lidamos com a nossa fé. Fé não é algo baseado em sentimento. Muito pelo contrário. O mundo religioso quer colocar que fé tem a ver com sentimento, quando na verdade fé tem a ver com você ter pensado e a razão ter te levado numa determinada direção. Tem uma pergunta aqui rolando. Como podemos usar essa informação em universidades com nossos colegas de aula? Ok? Então, muitas vezes na universidade eu ouvi esse tipo de coisa e ainda ouço esse tipo de coisa. O que eu ouço? Não. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Ou, se existe um Deus, e esse Deus é bom, como é que existe tanto mal ao nosso redor? Então, na verdade, você vai precisar rever essas anotações, tá, pessoal? O que nós estamos fazendo aqui é tentando despertar em você algumas questões para que você possa, por conta própria, começar a construir suas próprias convicções. O que não é bom é quando nós não conseguimos dar uma razão pela nossa fé. E a nossa fé é simplesmente baseada no fato de que nós temos um certo sentimento. Então é importante que nós investamos em conhecer e poder responder. Essas colocações que nós fizemos é para você poder estudá-las, para que você possa ter condição de conversar com alguém de igual para igual e colocar essa pessoa a ter que refletir e questionar essas próprias coisas. Uma outra pergunta aqui é: quando é que verdade encaixa com nossa felicidade? Jesus fala alguma coisa sobre isso? Interessante. Jesus, na verdade, não fala sobre felicidade, né? Agora, aquele que tem desejo de fazer a vontade de Deus, ele vai encontrar muita felicidade em praticar a vontade de Deus. O problema é que muitas vezes nosso padrão do que é que vai nos fazer feliz não é um padrão do que Deus diz que vai nos fazer, que é bom para nós. É do que o mundo diz que é bom para nós. E eu vou lhe dar um exemplo. Um exemplo claro seria, né? Existem conselhos, né? Por exemplo, do apóstolo Paulo, em algumas cartas dele, em particular no livro de Coríntios, onde ele fala sobre, olha, você deve casar com alguém que pertença ao Senhor. Ele está falando de você procurar um discípulo, para que você possa se casar com aquele discípulo. Excelente conselho. Por quê? Porque casamento não é algo fácil, e se você casar com alguém que difere de você numa questão tão importante nas nossas vidas, não é uma boa situação. No entanto, eu vejo pessoas que estão preocupadas mais com o sentimento de casar, de não ficar só, do que preocupadas em confiar no que Deus diz. Então, por causa disso, às vezes elas não têm alguém ali naquele momento que é também um discípulo, e elas começam a procurar fora. Então, na verdade, o que elas procuraram foi a felicidade delas, e não necessariamente o que era o melhor para elas. E as consequências vêm. A felicidade pode ser momentânea, mas nós estamos cansados. Eu com os meus 33 anos quase de cristão, eu tenho visto tantas vezes esse mesmo tipo de situação. Então, felicidade pode encaixar com a vontade de Deus? Sim, se a sua vontade é de fazer a vontade de Deus. Se o seu desejo é de fazer a vontade de Deus, aí vai se encaixar, aí você vai ser feliz. Eu me sinto uma pessoa bastante contente. Por quê? Porque eu decidi há 33 anos atrás que eu queria fazer o que Jesus queria que eu fizesse. Então, cumprir a vontade de Jesus me faz satisfeito. Aqui tem uma outra pergunta dizendo:
Como posso afirmar através da Bíblia que todos têm a consciência do bem e do mal? Bom, essa escritura que eu acabei de ler é um exemplo, né? Então, se você pegar essa escritura aí, né? A escritura está lá em Romanos capítulo 2, versículo 12 até o versículo 16. Você pode usar essa escritura, tá? Essa escritura é a base. Provavelmente, Paulo teve que lidar com esse mesmo tipo de perguntas e questões que a gente está lidando hoje. Então, eu particularmente usaria Romanos 2, versículos 13 até o 12 até o 16. Tá certo? Eu não sei se temos mais alguma pergunta. Temos, ok. Então, como lidamos com outras religiões que dizem que também são a verdade? Bom, o ponto acaba sendo o mesmo. Você vai ter que investigar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na semana que vem, quando nós vamos lidar em particular com o cristianismo, né? Questões ligadas a cristianismo. Por que o cristianismo é verdade? Será que é verdade? E comparado com outras ideias, né? Então, a maneira de você lidar é você de fato entender, número 1, coisas bastante sólidas no que diz respeito ao cristianismo. E de novo, eu não quero antecipar isso agora porque a gente vai lidar com isso na próxima semana. Número 2 é de você poder ter condição de comparar uma coisa com a outra. Então, quando se quer ter algumas posições sólidas, isso vai demandar de você estudo, tá? Então não é uma resposta rápida, não é uma resposta que simplesmente você vai falar uma frase e tudo vai ser resolvido. Você vai ter que ter bastante esforço para poder conhecer as bases dessas outras religiões, para poder comparar com alguma coisa. Em um mundo de tantas versões, como posso identificar o que de fato é verdade? É aquilo que nós acabamos, né, de falar. Versões, eu não sei se eu entendo bem que versões, na verdade, está sendo colocado. Versões do que é verdade? Se estamos falando de versões do que é a verdade, aí nós vamos ter que, de fato, se eu entendi corretamente, você está talvez colocando que versão seria cristianismo comparado com outra coisa. É isso? Se é isso, é aquilo que eu acabei de falar, né? Na próxima semana nós vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre cristianismo e o que diferencia e por que cristianismo tem uma base sólida na qual nós podemos confiar. Então, se é esse tipo de versão, então aí é algo que a gente talvez vai poder ajudar você na semana que vem. Se tem a ver com versões do cristianismo, aí é muito simples. Aí é você abrir a Bíblia, que é o padrão pelo qual a gente se guia, e o que está escrito na Bíblia é o que a gente segue. O que não está escrito na Bíblia, a gente não deve seguir, né? Então, quando se fala versões, não foi bem claro para mim se é versão ligada a cristianismo ou se é versão ligada às diferentes religiões do mundo, certo? Se estamos... É isso aí então, pessoal? Parece que não temos mais nenhuma pergunta. Obviamente, isso aqui foi uma pequena introdução, um pequeno toque em algumas questões, mas que são questões que realmente aparecem no nosso dia a dia quando nós estamos tentando ajudar pessoas a se aproximarem de Deus, e que é importante que nós tenhamos nossas próprias convicções sobre isso e não sucumbamos simplesmente porque alguém colocou algo que parece ser profundo, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Na próxima semana nós vamos estar aqui para o final dessa série, né? Essa série que
é intitulada de Verdades Inconvenientes. A gente está terminando na semana que vem. Então eu espero que você possa estar conosco também na semana que vem. E no domingo a gente vai estar juntos aqui às 10 da manhã. Tá? O Daniel vai estar pregando para a gente no domingo e vai ser uma ótima oportunidade para estarmos juntos e louvarmos ao nosso Deus juntos. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Até a próxima.